cassino, aposta, loteria, jogos de azar, contar apenas com a sorte. Isso é o que a galera imagina que significa investir em ação. Mas, na verdade, investir em ação tem muita ciência por trás. Dados, números, métricas, 1 milhão de coisas que analisar para tomar uma boa decisão. Se você tem vontade de começar a investir em ação, mas tem muito medo, acha que é apenas sorte, aposta, jogo, fica por aqui, porque nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma ação e como você pode fazer para investir nesse tipo de ativo. Olá, bonitas e bonitos, como vocês estão? Bem-vindos ao canal da Poupadora Inteligente, o canal de quem aprende a investir em ação e a ser sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo. Sócio das maiores empresas? Brasil? Mundo? Como assim? É isso mesmo, ação não é nada mais do que isso. Quando você compra uma ação de uma empresa, o que você está fazendo é comprar um pedacinho bem pequenininho dessa empresa. Você se torna sócio, sócia, você passa a fazer parte desse negócio. Então, investir em ação simplesmente é se tornar sócio, sócia de grandes empresas. E isso você pode fazer tanto no Brasil quanto no mundo. A Petrobras, por exemplo, é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. E ela tem capital aberto. O que isso significa? Que as ações da Petrobras são negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Então, você, com R$ 40,59, esse é o preço que a Petrobras está sendo negociada no momento que eu gravo esse vídeo, você com R$ 40,59 pode comprar uma ação e se transformar em sócia dessa empresa. É óbvio que o segredo não é ter apenas uma ação, é ir comprando ações ao longo da sua vida, no longo prazo, para a sua aposentadoria, para a sua liberdade financeira, para alguma meta que você tenha de longo prazo. Todos os meses comprar um pouquinho. Porém, com apenas R$ 40,59, hoje você poderia ser sócio, sócia dessa empresa. E o que significa ter capital aberto? Vamos voltar um pouco para esse conceito. No Brasil existem, 19 milhões de empresas. A Poupadora Inteligente é uma empresa, tem um CNPJ. Porém, a Poupadora Inteligente não tem capital aberto. As ações da minha empresa não estão negociadas na Bolsa de Valores. Eu sou uma acionista majoritária, tenho 80% da Poupadora Inteligente e tenho uma sócia que tem 20% da Poupadora Inteligente. Somos duas pessoas. Se você, por exemplo, quiser comprar ações da Poupadora Inteligente, você não pode ir na corretora, lá no home broker, botar o código da poupadora e comprar uma ação. Infelizmente, ainda não tem o capital aberto. Isso acontece para empresas gigantes, empresas que têm um valor de mercado de, 300 milhões de dólares, empresas, e isso é considerado, inclusive, uma empresa pequena para o mercado financeiro, mas já vamos chegar nessa parte. O que eu quero te dizer é que as empresas, elas vão crescendo, até um ponto que elas já cresceram tanto que a maneira de continuar se financiando é vender as suas ações do mercado financeiro. Então, essa empresa decide abrir capital e aí qualquer pessoa pode comprar ou vender as suas ações dentro desse mercado, dentro da Bolsa de Valores. Isso significa ter capital aberto. Das 19 milhões de empresas constituídas no Brasil, apenas 422, mais ou menos, têm capital aberto. Você pode comprar ações dessas 422 empresas. E elas são, não vou falar todas as 422, obviamente, mas as principais: Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, a Magazine Luiza, você tem Taesa, Eletrobras, você tem Grupo Pão de Açúcar, CVC, Azul, enfim, muitas empresas, como eu disse, mais ou menos 422, que você pode ser sócio, ser sócia a hora que você quiser e com pouco dinheiro. E como se ganha dinheiro investindo em ação? Usando o exemplo da Petrobras, hoje a ação da Petrobras está custando aí R$40. Você, antes de comprar essa ação, você vai fazer um estudo, vai analisar essa empresa. Tudo isso eu vou ensinar num próximo vídeo, então fica atento no canal que eu vou fazer um vídeo apenas sobre análise de ação e tudo que eu analiso antes de investir nesses ativos. Você vai fazer uma análise, você vai entender se essa empresa, se a Petrobras está crescendo, se a Petrobras é rentável para os acionistas, se a Petrobras tem uma dívida controlada,
se a Petrobras tem boas margens, enfim, tem um set de indicadores que você vai analisar e você tomou a decisão, você entende que a Petrobras é uma boa empresa, que a Petrobras tem expectativas de crescer, de aumentar sua receita, de aumentar o seu lucro, de diminuir seu custo, talvez de encontrar um novo poço de petróleo, enfim. Você, depois de fazer toda essa análise e entender que a empresa tem um bom contexto, tem um bom passado e a expectativa é de que tenha um bom futuro, você compra essa ação. E a expectativa é que essa ação cresça com o tempo. Você pagou R$40 hoje e, sei lá, daqui a 2, 3 anos ela tá 60, 80, 90, enfim, daqui a 10 anos essa ação que você pagou R$40 está 180. O objetivo de você comprar uma ação é que esse ativo se valorize. Esse é o objetivo principal. Por isso que é tão importante analisar e comprar uma empresa que tenha bons indicadores, que tenha saúde financeira e tenha um produto, um serviço que seja realmente importante, necessário, uma empresa que seja inovadora, que invista em inovação e desenvolvimento, enfim, muito tema para a próxima aula. Porém, você ganha dinheiro comprando essa ação a um preço e vendendo a um preço muito maior. Por exemplo, é o mesmo esquema de quem compra um apartamento. Sei lá, tem gente que compra um apartamento na planta porque, paguei 120 e vou vender por 280. É a mesma coisa. Comprei esse terreno por R$20 mil e vou vender por 45. A mesma coisa. Isso se chama renda variável. Você compra um ativo com a expectativa de que ele se valorize no futuro. Só que essa não é a única forma que você pode ganhar dinheiro com a ação. Você também pode ganhar dinheiro através dos dividendos. Eu aposto que provavelmente você já ouviu falar sobre isso. E o que são os dividendos? Nada mais, nada menos que o lucro líquido dividido pelos acionistas. Então, a empresa tem lá, ela ganha dinheiro com a venda dos bens, dos produtos e serviços, depois ela paga todos os custos, as despesas, paga imposto de renda, paga juros da dívida, se ela tiver, e no final sobra o lucro líquido. Esse dinheiro, ele pode ser usado para ser totalmente reinvestido na empresa, porém, na maioria das vezes, uma parte desse dinheiro, ou até todo esse dinheiro, é distribuído em forma de dividendos. Então, por exemplo, usando o caso da Petrobras, eu estou aqui olhando, nos últimos 12 meses ela pagou R$9,38 de dividendo. Então, a cada ação que você tinha da Petrobras, você ganhou R$9. Isso é muito alto, tá? Não é normal uma empresa pagar dividendo tão alto assim. Isso é um exemplo até um pouco ruim para dar, porque você vai pensar que sempre paga esse valor de dividendo. Não é sempre assim. Mas, geralmente, a empresa paga R$2, R$3 por ação, às vezes são centavos. O que vai fazer a diferença é você ter uma certa quantidade. Então, vamos supor que uma empresa pagou R$3 por ação. Se você tem uma ação, você vai receber R$3. Se você tem 10 ações, você vai receber R$30. Se você tem 100 ações, você recebe R$300. Se você tem 1.000 ações, você vai receber R$3.000. E aí que entra a graça, né? Que isso é uma renda passiva. É um dinheiro que você não necessariamente trabalha. Você não está trabalhando para ele. Você tem que estudar, você tem que saber investir, você tem que poupar todos os meses para conseguir investir, mas você não trabalha. Isso é a famosa renda passiva. Você é sócio de uma empresa e de tempos em tempos ganha os dividendos. Então, resumindo, você pode ganhar dinheiro de duas formas com as ações. Uma, com a valorização do ativo. 2, com o pagamento dos dividendos. Da mesma forma que você também pode perder se esse ativo se desvaloriza. Ação é renda variável. Ela sobe e desce de acordo com acontecimentos do mercado, acontecimentos externos, notícias da própria empresa. Por exemplo, na pandemia, a Bolsa de Valores despencou no Brasil e no mundo. Isso acontece porque os agentes econômicos, que somos nós, as pessoas que fazem parte da economia como um todo, nós não gostamos de incertezas, de conflitos. A Bolsa de Valores, ela opera sempre muito bem quando está tudo calmo, tranquilo. Se tem uma pandemia, se tem uma guerra Rússia com a Ucrânia, a mesma coisa. As ações tendem a cair, as pessoas tendem a vender esses ativos de renda variável e buscar ativos mais seguros. Por isso, investir em ação é para o longo prazo.
Porque não importa se vai cair, subir, cair, subir, cair, subir no curto prazo. Se é uma boa empresa, uma empresa que dá lucro, uma empresa que cresce, por mais que seja assim, sobe, desce, a trajetória é de subida no longo prazo. Por isso, precisamos analisar, escolher bem os ativos e investir com foco lá na frente. Investir em ação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mari, então isso significa que eu não posso investir em ação para uma meta de curto, de médio prazo? Sim, isso significa que a ação, principalmente segundo a estratégia que eu uso, é para uma meta de longo prazo. Existem 3 estratégias para você investir em ação. Uma é o famoso day trade, que é você comprar e vender a ação, como o nome já diz, no mesmo dia. Você vai fazer essa negociação diária. Para você operar day trade, é muito importante que você entenda de análise técnica, que é uma maneira de você estudar o gráfico de preços da ação, entender se é o momento de comprar, o momento de vender. Tem bastante ciência por trás, porém é muito arriscado. Segundo a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, 90% de quem faz day trade tem prejuízo. 90% dessas pessoas ficam no vermelho e têm prejuízo. Não é uma metodologia simples, não é fácil e é muito provável que você vai perder dinheiro. Comprar ação hoje, esperar uma notícia, um preço, alguma análise ali no meio do caminho e você compra e vende. Tem uma outra estratégia que se chama swing trade. Essa aí você compra o ativo e fica durante 6 meses, durante 1 ano. Você está comprando seguindo uma tendência. Por exemplo, toda vez que a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, cai, se ela começa a cair, isso é muito bom para o setor imobiliário. Porque se a taxa de juros está caindo, mais pessoas vão fazer empréstimos, financiamentos para comprar casas e isso impulsa o setor imobiliário. Um swing trader pode olhar isso e falar assim, tá, vou aproveitar essa queda da Selic para comprar empresas do setor imobiliário durante 1, 2 anos e depois eu vendo. A cabeça dele é mais buscando uma tendência. Já o que eu ensino para os meus alunos, o que eu ensino aqui no meu canal, é uma terceira estratégia, que é conhecida como buy and hold. No português, traduzido ao pé da letra, seria comprar e segurar, comprar e ficar, né, com aquilo ali. No português, não tão ao pé da letra, significa longo prazo. Você vai ser realmente, literalmente, sócia de uma empresa. Você está comprando uma ação porque você acredita no potencial de valorização desse ativo, porque você acha que essa empresa vai continuar vendendo, se expandindo, crescendo e que você vai ganhar dinheiro com isso. E, para isso, esse tipo de estratégia, como o nome já diz, é para o longo prazo, ou seja, mais de 10 anos. Então, a ação, renda variável em si, é um tipo de ativo que a gente usa na nossa estratégia de longo prazo. Para metas de curto prazo, é melhor ficar na renda fixa. E como eu falei antes, tudo na vida tem risco. Investir em ação não seria diferente. Obviamente, investir num Tesouro Selic tem um nível de risco muito, muito menor do que investir numa ação. Comprar um CDB, que é um certificado de depósito bancário, que é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, tem muito, muito menos risco do que comprar uma ação. Por isso, a ação é considerado um ativo para longo prazo, como eu acabei de falar. O risco é de você perder o seu dinheiro, de você comprar a ação da Petrobras, que a gente deu o exemplo, por R$40, e essa ação cair, chegar a 20, você precisar do dinheiro e você perdeu R$20 por ação. Então, o mercado financeiro, ele passa por muitos momentos, por muitos ciclos econômicos, então, às vezes, algo que acontece lá fora impacta o Brasil aqui dentro, como pandemia, como guerra, seja da Rússia com a Ucrânia, seja a guerra de Israel com a Palestina, tudo isso impacta a Bolsa. Por isso é tão importante, você ter uma reserva de emergência bem montada, toda no Tesouro Selic. Eu tenho vídeos também sobre reserva de emergência, sobre tudo isso, mas a reserva de emergência é basicamente uma bolsa de dinheiro com 6 meses do seu custo de vida para uma situação de emergência. Mari, estourou um cano na minha casa, bati com um carro, fiquei sem emprego. Você usa esse dinheiro, não o dinheiro da ação. O dinheiro da ação é o dinheiro lá para o futuro. Por isso é importante ter metas separadinhas e também entender o seu perfil de investidor, de investidora. Se você é uma pessoa muito conservadora, a ação tem que representar um pedacinho bem pequenininho da sua carteira, porque você não tem estômago para aguentar essas flutuações. Se você é uma pessoa mais agressiva, você pode ter um pouco mais de ação na sua carteira. Eu sempre gosto de avisar que todo mundo deveria ter na carteira de longo prazo renda fixa, renda variável
E a proporção disso vai depender, né? Como você vai compor essa carteira, vai depender do seu perfil de investidor e investidora. E para investir em ação é muito simples, você precisa ter uma conta numa corretora de valores, que pode ser a XP, a Rico, a Clear, a Ágora, enfim. Você abre sua conta nessa corretora, você vai passar a ter uma conta de banco dentro dessa corretora. Você precisa transferir dinheiro do seu banco para seu banco da corretora e a partir daí, através do home broker, você pode comprar e vender ações de segunda a sexta no horário de funcionamento do mercado financeiro. Não é um bicho de 7 cabeças, mas obviamente se esse é o seu primeiro contato, continue no canal, continue assistindo os vídeos, porque eu vou fazer um vídeo sobre análise de ação, como analisar e escolher os melhores ativos. E isso é fundamental. Investir em ação pode ser incrível, pode mudar o rumo da sua carteira, o rumo dos seus investimentos, trazer muita rentabilidade, porém também pode fazer o contrário. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem toda uma ciência por trás e você precisa aprender antes de sair por aí dando cabeçada. Então, se você quer aprender, continue me seguindo, continue acompanhando e nos vemos no próximo capítulo da Poupadora Inteligente.